Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A videoaula de hoje vai ser deste lindo biquíni em crochê com bojo, que faz conjunto com uma calcinha que ensinei na videoaula passada. Esse tamanho é um tamanho M, mas vou dar dica de como fazer o tamanho P, G e GG. Se vocês prestarem bem atenção na videoaula, conseguirão fazer os 4 tamanhos, ok? Lista de materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quem gostou da ideia da videoaula, já deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Quem quiser e puder, também pode estar deixando um valeu demais. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje? Vou começar fazendo 41 correntinhas. Estou trabalhando com fio Clara 1000, por isso estou trabalhando com fio duplo. Já faço aqui uma laçadinha. Para iniciar, vou fazer aqui 41 correntinha, que vai me dar mais ou menos 15 centímetros. Tá bom, gente? Então, eu vou trabalhando aqui as 41 correntinha e volto com vocês. Prontinho, gente, já tenho aqui, olha, as 41 correntinha. Agora, vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, que é para virar e permanecer com a mesma quantidade de 41. Fiz 41 correntinha e 2 para virar. Então, laçada na agulha, pulo 3 correntinhas da base, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu entro e faço o primeiro ponto, que no caso é o segundo, porque eu considero essas 3 correntinhas um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 1, 2, ok? E continuo trabalhando ponto alto em cada correntinha de base, ok? Eu vou seguir trabalhando aqui e volto com vocês quando já tiver os 41 pontos altos. Já tenho aqui os 41 pontos altos. Agora, faço uma correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar pontos baixos, pegando apenas a laçadinha aqui de trás. Passo aqui por essa laçadinha de trás, pego o fio e concluo o ponto baixo. Entro aqui, olha, na próxima laçadinha da base, a laçadinha de trás, pego o fio e concluo o ponto baixo. Então, continuo aqui, olha, passando apenas pela laçadinha de trás. E eu vou fazer isso por 4 vezes, ok? 4 vezes o quê, Girleide? 4 carreiras de pontos altos e 4 carreiras de pontos baixos, sendo que intercalada, ok? Eu faço uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Mas aí, eu vou concluir esta carreira de pontos baixos, passando apenas pela laçadinha de trás, até chegar aqui no fim e volto com vocês. Voltei para fazer o último ponto baixo junto com vocês. Fiz aqui, olha, o penúltimo ponto baixo em cima do penúltimo ponto alto. Agora, vou fazer o último. O último é aqui, olha, na terceira correntinha. Considero essas 3 correntinhas um ponto alto, então, tenho que colocar um ponto baixo em cima dele, ok? Que no caso é na terceira correntinha. Eu conto 1, 2, 3. Aqui vai ter uma correntinha, eu entro nela e faço o último ponto baixo desta carreira. Prontinho, já tenho 41 ponto alto e 41 pontos baixos, ok, gente? Vou para a segunda carreira de pontos altos, que no caso aqui é a terceira, porque eu tenho 1, 2, 3. Eu subo aqui, olha, 3 correntinhas, viro o trabalho, laçada na agulha.
não vou trabalhar neste ponto, pois este ponto é o que eu já estou. Presta atenção nisso aí, as iniciantes, ok? Essas 3 correntinhas é um ponto alto, então já estou em cima do ponto alto da base. Então, vou pular este ponto que é o que eu já estou e vou trabalhar o próximo, ok? Na dúvida, conta, vê direitinho para que o trabalho não fique torto, certo? Já tenho 2 pontos altos, pois considero essas 3 correntinhas um ponto alto. Laçada na agulha e vou trabalhando aqui os pontos altos. Na carreira de pontos altos, eu passo pelas 2 laçadinhas da base, ok? Na carreira de ponto alto, eu entro aqui normalmente, passando pelas 2 laçadinhas da base. Quem assistiu a videoaula da parte de baixo vai entender muito bem aqui as sequências de ponto da parte de cima do biquíni, ok? Na carreira de ponto alto, eu, aqui, ó, passo pelas 2 laçadinhas da base e na carreira de pontos baixos, eu passo apenas pela laçadinha de trás, por uma laçadinha, ok? Então, assim, eu vou continuar esta sequência até que eu tenha um total aqui de 8 carreiras, que é 4 carreiras de pontos altos intercalada por 4 carreiras de pontos baixos. Eu estou fazendo um tamanho M, mas quem vai fazer um tamanho G aumenta 4 correntinhas, ok? Em vez de começar com 41 correntinha, começa com 45 correntinhas, ok? É 4 correntinhas a mais. Para quem vai fazer um tamanho P, diminui 4 correntinhas, ok? Na dúvida também, vocês podem medir no bojo o qual vocês estão trabalhando, certo? Se vocês estão trabalhando com um bojo tamanho P, vai fazendo, tirando a medida no próprio bojo. Para quem vai fazer um tamanho M, para quem vai fazer um tamanho GG, certo? Eu recomendo que tire a medida pelo próprio bojo. Você vai fazer uma quantidade aqui de correntinhas que dê no bojo de vocês, certo, gente? Quem não for fazer com bojo, for fazer com o forro ou sem forro, como vocês preferirem, vocês vai se basear pela contagem de pontos, certo? Se lembrar que tem que ser número ímpar. Na continuidade, vocês irão entender melhor por que a contagem tem que ser ímpar. Então, eu vou lá continuar o trabalho. Quem já está gostando da videoaula, deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Agora, vocês também podem estar deixando um hype. Ou, quem puder, pode também deixar um valeu demais, ok? Então, eu vou lá e volto. Já tenho as 4 carreiras de pontos altos intercalada pelas 4 carreiras de pontos baixos, ok? Então, acabei de fazer aqui a carreira de ponto baixo e já dividi 20 pontos baixos para um lado, 20 pontos baixos para o outro. E no pontinho do meio, coloquei o marcador. Lembra que eu tenho 41 pontos na base. Independente do tamanho que vocês estejam fazendo, vocês vão dividir a quantidade de ponto e no ponto do meio vocês colocam o marcador. Então, aqui, olha, terminei a carreira de pontos baixos. Agora, faço 3 correntinha, viro o trabalho, laçada na agulha, neste ponto não. No próximo, eu entro e faço um ponto alto. Aqui já tenho 2 pontos altos, eu vou continuar trabalhando até chegar aqui, olha, 2 pontos antes do marcador e volto com vocês. Já fiz meus pontos altos, faltando 2 para chegar no marcador, eu voltei, pois vou fazer uma diminuição, ok? Laçada na agulha, vou para o próximo ponto da base,
faço um ponto alto, mas não concluo, deixo na agulha. Laçada na agulha, entro no próximo ponto de base, faço um ponto alto e concluo junto com o ponto anterior. Aqui eu já fiz uma diminuição. É 2 pontos que se tornou 1, ok? Este pontinho aqui onde está o marcador, eu pulo. Então, laçada na agulha, no próximo ponto, olha, após o marcador, o ponto do marcador, eu pulo. No ponto seguinte, eu entro, faço um ponto alto, mas não fecho, deixo na agulha. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto e concluo junto com o ponto anterior. Prontinho aqui, olha, já tenho 2 diminuições pulando o ponto do meio. 2 pontos que se transformou em 1, 2 pontos que se transformou em 1. Então, o que foi que eu fiz? 18 pontos altos, uma diminuição, pulei um da base. Uma diminuição e agora vou fazer mais 18 pontos altos. Normalmente, vou seguir trabalhando aqui os pontos altos, certo? Vou trabalhar até o fim. Quando chegar aqui no fim, volto com vocês. Cheguei aqui no fim, agora faço uma correntinha, viro o trabalho e no mesmo ponto de base, olha, já faço um ponto baixo, passando apenas pela laçadinha de trás. É a mesma coisa que já vínhamos fazendo anteriormente nas carreiras de baixo, ok? Então, aqui eu continuo. Ponto baixo em cada laçadinha da base. Quem está gostando, já deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, certo? Quem estiver fazendo o tamanho GG, vai aumentar essa quantidade de carreiras aqui, ok? Em vez de fazer apenas 4, façam 5, ok? Para um tamanho G e 6 para um tamanho GG, ou até maior, se desejar. Para um tamanho P, vocês também irá fazer 4, ok? Sendo que com 4 correntinhas a menos no início, certo? A sequência aqui é a mesma, só vai aumentar a quantidade de carreiras no tamanho maior, certo? Então, aqui eu vou continuar os pontos baixos até chegar aqui no meio, olha, e volto com vocês. Prontinho, gente, estou aqui, olha, próximo ao meio. Tá vendo? Na minha base eu tenho uma diminuição e outra diminuição. Essas 2 diminuições eu também vou diminuir em ponto baixo, ok? Então, eu passo aqui, olha, pela laçadinha de trás de uma diminuição, pego o fio e deixo na agulha. Passo pela laçadinha de trás da outra diminuição, pego o fio e deixo na agulha. Tendo as 3 laçadinhas, eu fecho os 2 pontos baixos, transformando em 1. Então, eu já pego esse marcador aqui de baixo e coloco nessa diminuição aqui do meio, certo, gente? Olha, esses 2 pontos aqui, eu também diminuí e transformei em 1. Agora, eu continuo trabalhando os pontos baixos normalmente. Gerleide, o que foi feito? Eu fiz 18 pontos baixos, uma diminuição, mais 18 pontos baixos, ok? Porque eu tinha uma quantidade aqui de 38. 38 é par, ok? Eu tenho que manter o trabalho ímpar. E vou terminar esta de ponto baixo com 37. Porque 2 aqui do meio eu transformei em 1 e já coloquei aqui, olha, meu marcador que vai me auxiliar na próxima carreira de ponto alto, certo? Já vai ficando, olha, com o formato do biquíni, certo? Vou continuar, quando chegar aqui no fim, eu volto em pontos altos, quando chegar próximo ao meio, eu volto com vocês, entendeu? Prontinho, gente, terminei a carreira de ponto baixo.
já voltei em pontos altos e faltando 4 pontos da base para chegar no meio, eu voltei. Porque aqui nesta carreira eu vou fazer 2 diminuições de um lado e 2 diminuições do outro lado. Certo, gente? Vai ser uma carreira com uma diminuição de cada lado e outra carreira com 2 diminuições de um lado e 2 diminuições do outro, ok? A próxima carreira de ponto alto vai ser de uma diminuição de um lado e outra diminuição do outro. E a carreira de pontos baixos vai ser sempre uma diminuição no meio. Certo, gente? Então, vou continuar aqui e vou mostrar para vocês como vai ser as 2 diminuições de cada lado. Então, eu tenho 4 pontos da minha base que eu vou transformar em 2. Então, entro no próximo ponto, faço um ponto alto, mas não concluo, deixo na agulha. Laçada na agulha, entro no próximo ponto de base, faço um ponto alto, mas não concluo, deixo na agulha para concluir os 2 de uma só vez. Então, aqui, olha, esses 2 eu transformei em 1. Agora, vou transformar mais estes 2 em 1. Laçada na agulha no próximo ponto de base, faço um ponto alto, mas não concluo, deixo na agulha, laçada na agulha no próximo ponto de base, faço um ponto alto e concluo com o ponto anterior. Agora, eu pulo o ponto aqui, olha, do meio, que é o ponto onde está o marcador, laçada na agulha, olha, o ponto após o marcador, é nele mesmo que eu entro, faço um ponto alto, mas não concluo, deixo na agulha, laçada na agulha, entro no próximo ponto de base, faço um ponto alto e concluo junto com o ponto anterior, certo? Então, aqui eu já tenho 3 diminuições. 1, 2, 3. Vou fazer mais uma. Lembra? É 2 diminuições de cada lado. Então, já fiz 2 desse lado, vou fazer a outra deste lado. Então, aqui, olha, entro no próximo ponto da base, mas não concluo, deixo na agulha. Laçada na agulha, entro no próximo ponto de base e concluo os 2 pontos altos juntos. Prontinho, já tenho 2 diminuições de cada lado. 2 deste lado, pulei o ponto do meio e tenho 2 deste outro lado. E agora, continuo fazendo os meus pontos altos. O que foi que eu fiz? Eu fiz 14 pontos altos, 2 diminuições, pulei um ponto de base, 2 diminuições e agora vou fazer 14 pontos altos. Ok, gente? Vou terminar essa carreira de ponto alto, vou voltar com a carreira de ponto baixo. Quando tiver aqui no meio, eu volto com vocês. Já terminei aqui a carreira de ponto alto, já voltei em pontos baixos e aqui no meio agora vou fazer a diminuição. Lembra que eu faço uma diminuição aqui desses 2 pontos do meio. Estou aqui, olha, em cima da primeira diminuição. Então, na segunda, olha, eu entro passando apenas pela laçadinha de trás, pego o fio, deixo na agulha. Na próxima diminuição, eu entro passando apenas pela laçadinha de trás, pego o fio, deixo na agulha. Tendo as 3 laçadinhas na agulha, eu concluo o ponto baixo. Esse vai ser o meu ponto baixo do meio. Então, eu já tiro aqui, olha, o marcador que ficou na carreira anterior e já coloco ele aqui em cima. A carreira de pontos baixos sempre vai ter uma diminuição no meio. E essa diminuição eu coloco o marcador, certo? A quantidade de pontos que eu tenho para um lado antes da diminuição, eu vou ter depois da diminuição. Que nesse caso aqui eu tenho 15 pontos baixos, uma diminuição e 15 pontos baixos. Vou terminar com 31 pontos baixos. Ok, gente? E vou seguindo esta sequência, olha, até que eu tenha um total, contando apenas as carreiras de pontos altos, um total de 10 carreiras, certo? Uma carreira vai ter um aumento de um lado e um aumento do outro,
Na próxima carreira vai ter 2 aumentos de um lado, 2 aumentos de outro, e assim sucessivamente, até que eu complete um total de 10 carreiras. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer mais 4 carreiras. Seguindo esta sequência, vocês vão ver que o trabalho ele vai diminuindo, ok? Quando eu tiver as 10 carreiras, contando apenas as carreiras de pontos altos, eu volto com vocês. Aí vocês me perguntam, mas Gerleide, e vai ser a mesma contagem para um tamanho G? Não, gente, porque um tamanho G eu não fiz uma carreira aqui no início a mais. Se eu fiz uma carreira a mais no início, eu vou ter que contar com uma a mais, certo? Em vez de eu contar até 10, eu vou contar até 11. Certo? Ah, Gerleide, mas eu só não aumentei uma carreira, eu aumentei 2, 3. Sim, gente, se vocês aumentou 2, 3 no início, vocês vão contar com 2, 3, certo? Neste total aqui. No meu total, eu vou ter que ter 10 aqui nesse tamanho M, certo? Mas no tamanho G, vocês vão ter que ter 11, no tamanho GG 12. Se vocês aumentar mais, 13, 14, entendeu? Depende do tamanho qual vocês estão fazendo. Se aumentou 2 a mais aqui, aumenta 2 a mais nesta contagem que eu estou falando para vocês. Aqui o meu tamanho é M, eu vou contar até 10, que já vai dar no bojo. Mas eu não vou terminar apenas nessas 10 carreiras, não. Vou fazer mais 2 para começar a fazer a alça. Mas aí eu volto com vocês para explicar como vai ser. E no tamanho P vai ser com uma carreira a menos, certo? Aqui eu vou começar igual, mas eu acho que a altura do bojo vai ser insuficiente. Então, vai ser com uma carreira a menos, mas aí lá no final, certo? O próprio bojo, ele vai pedir, vai ter uma necessidade, certo? De vocês estar aumentando ou diminuindo. Mas a sequência é esta aqui, tá, gente? Então, vou continuar a sequência até que eu tenha um total de 10 carreiras de pontos altos, mas eu também vou fazer as carreiras de pontos baixos, certo? Mas na hora de contar, para não ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando tantas carreiras, eu vou contar apenas as carreiras de pontos alto. Quem está gostando da videoaula, já deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Agora também tem a opção de vocês deixarem hype, dando uma força para o canal. É grátis, certo? Eu não tenho conteúdo pago aqui no canal, mas se vocês quiserem deixar também um valeu demais, ótimo, gente. Eu fico muito agradecida. Vamos lá? Quando tiver as 10 carreiras, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz minhas 10 carreiras de pontos altos. Tá vendo como o trabalho ele foi ganhando forma? Tudo ok. Já fiz também aqui, olha, a carreira de ponto baixo. Coloquei o marcador aqui na diminuição do meio, pois não muda nada. A diminuição, ela permanece aqui no meio. Agora, faço 3 correntinhas, viro o trabalho, e aqui é o meu primeiro ponto alto. Laçada na agulha, vou fazer diminuição aqui. Então, faço um ponto alto, não fecho, deixo na agulha, laçada na agulha. No próximo ponto da base, faço um ponto alto e fecho junto com o ponto anterior. Então, 2 pontos que se transformou em 1. Laçada na agulha, vou fazer mais uma diminuição, tá vendo? Tenho mais 2 pontos na base, faço aqui a diminuição. 2 pontos, que vai se transformar em 1. Deixei na agulha, olha, o próximo. Faço um ponto alto e concluo junto com o ponto anterior. Tá vendo? Tenho um ponto alto, que é as 3 correntinhas, uma diminuição e uma diminuição. Aqui, pulo o ponto da diminuição da base, laçada na agulha, e vou fazer mais 2 diminuição do outro lado. Deixei o ponto na agulha e vou concluir agora os 2 juntos. Laçada na agulha, no próximo ponto da base, eu entro, faço um ponto alto, deixo na agulha, laçada na agulha, no próximo ponto da base eu entro, faço um ponto alto e deixo na agulha. Tendo os 2 pontos na agulha, concluo
os 2 pontos altos juntos. Vou fazer o último ponto alto aqui sozinho. Do jeito que eu inicio, eu tenho que terminar. Eu comecei aqui com um ponto alto sozinho, que é as 3 correntinhas, e fiz 2 diminuição. Pulei o ponto do meio, fiz 2 diminuição e um ponto alto sozinho. Agora, a correntinha na agulha, viro o trabalho. Neste primeiro ponto, eu já faço um ponto baixo, passando apenas pela laçadinha de trás. Só aqui no meio que vou diminuir as 2 diminuição da base, ok? Então, passando pela laçadinha de trás, pego o fio, deixo na agulha, passando pela próxima laçadinha de trás, tá vendo? Pego o fio, deixo na agulha, tendo as 3 laçadinhas, eu concluo as 2 de uma só vez, certo? Apesar que não vai ser preciso, mas eu vou colocar para mostrar para vocês que a diminuição, ela continua. Passando pela laçadinha de trás, faço mais um ponto baixo. E aqui também, olha, nessas 3 correntinhas, faço um ponto baixo. Não posso esquecer para que o trabalho não fique torto. Agora, aqui na minha base, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 pontos, o ponto do meio e mais 2 pontos. Eu vou pular este ponto do meio, eu vou fazer 4 pontos altos agora. Então, 3 correntinhas, viro o trabalho, laçada na agulha no próximo ponto de base, ponto alto. Laçada na agulha, vou pular aqui, olha, o ponto que está o marcador e vou para o próximo ponto. Entro no próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto. Tá vendo? Já tenho 3, ó. 1, 2, 3. Laçada na agulha, no último pontinho de base, eu faço o último ponto alto. E está concluído o meu trabalho. Já vou até tirar o marcador para que vocês vejam como ficou. Tá vendo? Prontinho. A partir daqui, eu já posso fazer a união com o bojo. Já tenho o bojo pronto. Qual é o lado do meu trabalho? É este daqui. Então, já faço uma correntinha. Eu sempre tenho que virar o trabalho como se fosse passando a página de um livro. Então, aqui, olha, fiz a correntinha, passando apenas pela laçadinha de trás, faço um ponto baixo, passando apenas pela laçadinha de trás, 2 pontos baixos, passando apenas pela laçadinha de trás, 3 pontos baixos, passando apenas pela laçadinha de trás. Aqui são as 3 correntinhas, então não tem laçadinha de trás, vocês podem entrar na terceira correntinha e fazer um ponto baixo. Prontinho. Tudo certo, nada errado. Este é o lado direito do trabalho. Aí vocês podem estar pensando, mas Gerleide, por que você não começou de cima para baixo e não de baixo para cima? Gente, esse detalhe aqui do meu biquíni, olha, na parte de baixo está de baixo para cima, ok? Então, se eu fizesse de cima para baixo, eu ia estar invertendo o efeito do trabalho, ok? Se a calcinha está de cima para baixo, eu também quis fazer a parte de cima, de baixo para cima, ok, gente? Para que o efeito, ele continue. Deixa eu pegar aqui a parte da calcinha. Tá vendo a calcinha? O efeito, olha, de baixo para cima. A mesma coisa ficou aqui, olha. De baixo para cima. É como se fosse uma continuidade. Só está mudando a cor, ok? Mas tem essa cor aqui, olha, no detalhe do biquíni. Está lindo esse conjunto. Agora, eu vou contornar o trabalho com pontos baixos, ok? Então, aqui, olha, na altura do ponto, eu coloco 2 pontos baixos. Na união de carreira aqui, que é a carreira de ponto baixo, coloco um ponto baixo. Na altura do ponto alto, 2 pontos baixos, porém pegando uma perninha aqui para que não fique tão aberto
o trabalho, ok? Tá vendo? Ele vai ficar fechadinho. E assim eu continuo na união de carreira, que é a carreira de ponto baixo, um ponto baixo, na altura do ponto alto, um ponto baixo, certo? Eu faço um ponto baixo pegando apenas o ponto alto e o outro eu pego uma perninha também, olha, do ponto alto que está próximo, para que fique fechadinho o ponto. Aqui na união de carreira, ponto baixo, na altura do ponto alto, ponto baixo, e o segundo ponto baixo eu pego uma perninha, olha, do ponto alto que está perto. E assim eu sigo trabalhando. Quando chegar aqui na esquina, eu faço 2 pontinhos aqui, olha. 2 pontinhos aqui na esquina, ok? Eu vou colocar 2 pontinhos na altura do ponto alto, 2 pontinhos aqui, continuo. Um pontinho para cada ponto de base, aqui novamente 2 pontinhos, certo? Coloco um ponto antes, 2 pontos aqui na ponta do trabalho e 2 pontos na altura do ponto alto, um ponto na união, 2 pontos na altura do ponto alto, um ponto na união, 2 pontos na altura do ponto alto, até chegar aqui novamente e volto com vocês. Prontinho, gente, já contornei todo o trabalho com os pontos baixos, tá vendo? Cheguei aqui novamente no início, fiz a união com um ponto baixíssimo e já fiz uma correntinha. Agora eu vou colocar o crochê no bojo, certo? Então, olha, pego aqui o bojo que já está com o caseado, tá vendo? E coloco aqui direitinho. Vou colocar aqui, olha, ponta com ponta, ver o lado direito, tá? Até para fazer aqui os pontos baixos, tem que fazer pelo lado direito, ok? Vou colocando os alfinetes. Vou colocar aqui na ponta um alfinete, olha, coloco ponta com ponta. Na outra ponta também, vou colocar um alfinete. Então, posiciona aqui tudo direitinho. O crochê, ele já vai se acomodando no bojo. Vou colocar um aqui deste lado. Só para você ter noção do lugar certinho para colocar o crochê. Prontinho. Agora eu já posso começar a unir a parte do crochê no bojo, certo? Eu vou unir também com pontos baixos. Eu vou entrar aqui, olha, no pontinho da base, onde fiz a união com um ponto baixíssimo, tá vendo? E também, olha, passo aqui pelo caseado do bojo. Trago o fio e concluo o primeiro ponto baixo, unindo o crochê com o bojo. No próximo ponto da base, olha, eu passo com a agulha, passo também pelo caseado do bojo e faço a união com o ponto baixo. E assim eu sigo trabalhando, olha. Pego o ponto baixo da parte em crochê, passa pelo caseado do bojo, traz o fio e conclui o ponto baixo fazendo a união, ok? Aqui eu já tenho 1, 2, 3 pontos baixos. Vou fazer o quarto aqui. No próximo ponto baixo do crochê, passo pelo caseado do bojo e faço a união. Aqui em cima eu tenho que ter 4 pontos, ok? Pois vou continuar uma sequência aqui de 4 pontos altos para fazer a alça. Aqui eu continuo na lateral, olha. Entro no ponto baixo, pego o caseado do bojo, entro no próximo ponto baixo,
passo pelo caseado do bojo e assim eu vou fazendo, olha. Eu vou entrar em todos os pontos baixos da parte em crochê aqui de cima, ok? E vou passar, eu passo assim, olha. Tá vendo? Por trás do caseado do bojo. E vai fazendo, já vai arrumando, para que o trabalho ele fique bem bonito. Ok? Eu não vou pular ponto baixo. Só lembrando que entrou aqui no ponto baixo, tem que passar pelo caseado, certo? Olha, tá vendo? Então, eu vou fazendo a união desse jeito. Passou pelo ponto baixo, passa pelo caseado. 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 E assim vai sendo feita a união. Tá vendo aqui atrás como fica? Aqui é a pontinha do fio que eu escondi aqui por trás. Mas aí vai ficando desse jeito, ok? Vou continuar fazendo a união. Quando eu tiver feito toda a união do crochê com o bojo e chegar novamente aqui, eu volto com vocês para iniciar a alça do biquíni. Então, eu vou lá e volto. Prontinho, gente, já fiz a união do bojo com o crochê, tá vendo? Ficou assim. Agora, vou fazer a alça. Então, chegando aqui, eu fiz a união com um ponto baixíssimo. Subo aqui 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Laçada na agulha no próximo ponto de base, um ponto alto. Laçada na agulha no próximo ponto da base, um ponto alto. Laçada na agulha no próximo ponto de base, um ponto alto. Tenho aqui 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Agora, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Viro o trabalho, laçada na agulha no próximo ponto de base, neste não, pois este é o que eu já estou no próximo. Faço um ponto alto, laçada na agulha no próximo, faço um outro ponto alto, tenho 3 pontos altos, laçada na agulha na terceira correntinha aqui, olha, eu entro e faço ponto alto. Se eu considero essas 3 correntinhas um ponto alto, tenho que fazer um ponto alto na terceira correntinha, ok? E agora eu vou continuar fazendo até que eu tenha 70 centímetros. Agora, se vocês quiserem fazer mais, tudo bem, ok, gente? Então, eu vou continuar trabalhando aqui as carreiras com 4 pontos altos, olha, 3 correntinhas, vira o trabalho, laçada na agulha no próximo ponto de base, um ponto alto. Laçada na agulha no próximo ponto de base, um ponto alto. Laçada na agulha no próximo ponto de base, que no caso aqui, ó, a terceira correntinha, eu entro e faço o 4º ponto alto. E assim eu vou seguir trabalhando até que eu tenha os 70 centímetros e volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz os 2 bojos. Fiz aqui, olha, a tira. Eu fiz 65 carreiras com 4 pontos altos, o que me deu 70 centímetros. Ok? Então, já fiz os 2 bojos, agora vou fazer a união dos bojos, certo? Ver o lado certo do decote. Como Gerleide, eu vejo assim, olha, a parte aqui maior é a parte do decote, ok? Então, vou virar assim, de cabeça para baixo, tá vendo? Virei os bojos. Vou amarrar o fio aqui. Então, já vou pegar o fio aqui, olha.
no pontinho aqui da esquina, tá vendo? Eu pego o fio e vou dar um nozinho aqui. Um nó já é o suficiente, ok? E vou fazer aqui 8 correntinhas, então já começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que vai dar mais ou menos 2,5 centímetros, ok? Vou fazer a união aqui com este outro lado. Então, eu vejo aqui, olha, qual é o pontinho aqui da ponta, é este aqui. Eu entro, tá vendo? Entro e faço a união com o ponto baixíssimo. Tendo feito a união com o ponto baixíssimo, eu vou andar mais um ponto só de segurança, para que o fio ele não vai escapar. E já posso cortar o fio, tá? Vou cortar o fio, prontinho. Se vocês quiserem fazer separado, tudo bem, não precisa fazer esta união. Agora, vou amarrar o meu fio aqui. Amarro o fio aqui, nesta outra ponta, tá vendo? Aqui não, é aqui. Vou amarrar o fio aqui, novamente. Amarra o fio. Um nó já é o suficiente. Quem está gostando da videoaula, não esquece de deixar like. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Então, aqui, olha, já fiz uma correntinha. Vou fazer mais duas, que é a altura do ponto alto. Laçada na agulha, vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Aqui eu considero que já tenho 2 pontos altos. As 3 correntinhas eu conto como um ponto alto e o ponto alto como um ponto alto. Faço aqui, ó, uma correntinha, pulo uma correntinha da base e faço 2 pontos altos. A sequência agora é essa: um ponto alto para cada ponto de base. Então, já tenho aqui, olha, 2 bloquinhos com 2 pontos altos, separado por uma correntinha, tendo pulado um ponto de base. Vou fazer mais uma vez com vocês. Uma correntinha, laçada na agulha, pulo um pontinho de base. No próximo, eu entro e faço um ponto alto, laçada na agulha. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E assim eu sigo trabalhando. Uma correntinha, pulo um da base, no próximo ponto, um ponto alto, laçada na agulha. No próximo ponto, um ponto alto. E assim eu vou seguir trabalhando até chegar aqui deste outro lado. Aqui nessas correntinhas eu vou trabalhar normal. Aonde tiver de pular, eu pulo. E onde tiver de fazer o ponto alto, eu faço. Ok, gente? Então, eu vou continuar trabalhando. Quando chegar aqui neste outro lado, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Já fiz aqui o passa-tira. Tá vendo? Iniciei aqui, passei aqui pelo meio, normalmente, tá vendo? E terminei aqui. Aqui eu vou fazer uma correntinha de segurança. Já vou cortar o fio com um pouco de sobra para esconder esta pontinha aqui por baixo. Assim como fiz aqui, olha, com as outras pontinhas, ok? Eu pego uma agulha, olha, mais fina, aqui na base, eu já entro aqui, olha, por entre os pontinhos da base e trago o fio. Traz o fio, olha, sem puxar. Vou passar mais uma vez ele por aqui, olha. Tá vendo?
e vou passando ele por entre essas pontinhas, tá? Vai entrando aqui com a agulha mais fininha para facilitar o trabalho de vocês. Se quiser, vocês também podem estar passando um pouquinho de cola de silicone. Prontinho, aqui eu já vou cortar. Se vocês quiserem, olha, com alfinete e cola de silicone, vocês enfiam o alfinete aqui, melado com a cola de silicone, segura e corta, ok? Mas aqui ele já não corre mais. Então, ficou assim. Tá vendo? Agora, eu vou fazer a tira para passar por entre esse passa-tira, ok? Vocês vão curtindo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Então, pego aqui, olha, o fio e vou fazer correntinhas, ok? Vocês podem fazer essa tira do biquíni do jeito que vocês quiserem, ok? Mas eu vou fazer deste jeito. Então, vou fazer aqui uma quantidade de correntinhas que me dê 1,50 m, ok? De 1,30 m a 1,50 m. Vou mostrar para vocês. Aqui, olha. De 1,30 m a 1,50 m, ok? Então, eu vou fazendo aqui as correntinhas. Quando eu atingir o comprimento desejado, eu volto fazendo pontos baixos, certo? E já volto também para mostrar para vocês como ficou aqui no biquíni, certo? Então, eu vou lá e volto. Prontinho, gente. Já fiz 1,50 m de tira. Eu fiz as correntinhas, depois voltei fazendo pontos baixos e depois contornei toda a tira com pontos baixíssimos, certo? E também já passei aqui, olha, no passa-tira, ok? Já coloquei a tira aqui, olha, e ficou assim. Essa foi a videoaula de hoje. Quem gostou e ainda não deixou like, deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Que Deus abençoe todos vocês.